Sim, eu fiz a minha primeira venda no digital como afiliado. Eu vou contar aqui para vocês como foi, o que eu fiz para conseguir fazer a primeira venda. E aliás, não foi só a primeira, eu já fiz aí mais de R$ 1.000 logo de uma vez só. Eu vou explicar para vocês em detalhes como que foi, porque assim, tem uma parte boa, mas também tem uma parte ruim. Eu vou contar de uma coisa ruim que aconteceu, por isso que não foi um evento assim tão feliz, tá? Isso já foi no início do mês passado, tá? Agora, hoje é dia 20 de maio, isso aí foi mais ou menos ali no dia 12, 13 de abril, tá? De 2025, que foi quando eu fiz minha primeira venda. Sim, eu tô demorando para gravar esse vídeo, porque eu vou explicar por que eu tô demorando para gravar esse vídeo, né? Então foi o seguinte. Bom, se você já viu o meu vídeo lá do meu plano para ficar milionário em 2025, que eu postei ano passado, você percebeu que eu falei que o meu plano era vender como afiliado, conseguir fazer uma grana ali, tipo uns 10 mil por mês. Se eu conseguisse ali fazer 10 mil por mês, eu criaria tipo um micro SaaS, e daí eu criaria um curso de marketing digital, colocaria meu micro SaaS lá dentro e falaria ali para as pessoas, venderia o meu curso e falaria para as pessoas se afiliarem tanto ao meu curso quanto ao meu micro SaaS e ensinar elas a vender, né? E aí eu teria já esses resultados como afiliado para usar como autoridade, né? Só que o que acontece? Eu decidi mudar um pouco esse plano. Eu não quero mais perder tanto tempo como afiliado. Então eu decidi assim, cara, eu só quero pegar o jeito de vender. Quero pegar o jeito com gestão de anúncio, quero pegar o jeito com fazer criativo. Quando eu pegar o jeito nisso aqui, eu já vou direto fazer o meu próprio produto, que assim eu ganho mais, entendeu? Então eu ia construir essa autoridade com o meu próprio produto, não como afiliado. Porque ao invés de eu construir minha autoridade como afiliado, depois fazer o meu próprio produto, para depois fazer um outro produto, que é o curso, né? Cara, já faço logo o meu produto e valido ele e crio autoridade quando eu conseguir vender ele. Então eu decidi, foi mal aí a câmera, então eu decidi fazer assim, tá? Então, o meu plano era só conseguir em uma única escalada fazer 100 euros de lucro, tá? O que é escalada? É o que você faz depois do teste, né? Você faz os testes ali de criativo. Por quê? Porque a landing page já está validada, o checkout está validado, a oferta está validada, porque o produtor é que valida. Eu só tinha que me preocupar em fazer bons criativos e gerir ali os anúncios, configurar ali certinho. Então, depois que você valida um criativo, né, um anúncio, aí você para de fazer teste e você escala, você bota ali mais orçamento, duplica e etc. Então o meu objetivo era, em uma escalada, conseguir lucrar 100 euros, tá? O que aconteceu? Eu botei 83 euros e voltou 350. Sim, 265 euros de lucro. Isso foi ali em menos de uma semana, tá? 265 euros dá mais de R$ 1.000 em uma semana. Então assim, só que aí aconteceu um problema, né? E até agora que eu vou entrar no problema, tá? Primeiro, deixa eu só terminar aqui de falar como é que foi. Cara, primeiro, eu tava muito no início, eu tava aprendendo a fazer gestão de tráfego, então assim, eu coloquei as configurações lá no MetaAds, bem erradas até, e os meus criativos eu reconheço que não estavam muito bons também, tá? Eu não me esforcei tanto, pronto, editei ali um pouquinho, peguei o material que o próprio produtor já disponibilizava, coloquei umas legendas, umas imagens, uma musiquinha de fundo, não mexi muito. E mesmo assim deu muito certo, fazendo tipo tudo errado, deu muito certo, por quê? Porque a landing page é boa, a oferta é boa, né? Um produto de beleza para mulher, isso aí vende bastante, né? Então assim, vamos supor que era uma rocha, né? A oferta é uma rocha, o funil é uma rocha. A rocha tava redondinha, cara. Então foi fácil de fazer ela rolar, sabe? De empurrar e fazer ela rolar. Ela estava redondinha.
Então foi fácil, mesmo fazendo as coisas meio errado, porque eu tava aprendendo, deu certo. Então mesmo colocando até pouco orçamento, que eu considero 83 euros pouco orçamento, deu certo, tá? Mas aí o que acontece? Agora vem a parte ruim. Foi que eu, nessa aí de estar tentando, né? Eu recebi um Pix, eu recebi a notificação no meu relógio. Eu vou inclusive deixar o vídeo aí, eu vou passar o vídeo que eu gravei. Galera, uma novidade pra vocês. Eu tava fazendo minha caminhada aqui de sempre e, cara, tipo, eu tava ali, ó. Eu tava andando, faz tipo 1 minuto, eu tava passando por ali e indo pra lá. Cara, há 1 minuto eu tava pensando assim, o que eu ia fazer, como que eu ia comemorar a minha primeira venda como afiliado. Porque até agora eu não vendi como afiliado. Eu tava pensando, o que eu ia comemorar? Será que eu ia num rodízio de pizza? O que eu ia fazer, mano? O que eu ia me dar de recompensa? E cara, passou 1 minuto e eu recebi uma notificação aqui. Não sei se dá pra ver. Eu vou gravar a tela do celular, peraí. Eu vi no relógio, cara. Eu vou tentar gravar aqui, peraí. Aqui, ó, recebi no relógio, tremeu, olha aqui. Pix gerado. Comissão R$ 91,21. Tudo bem que não é pagamento concluído, né? É só Pix gerado. Mas, cara, pro Pix ser gerado até o pagamento, mano, se vender, ainda não é uma venda, tá? Pix gerado não é venda. Mas se pagar o boleto, quer dizer, se fizer o Pix, aí é uma venda e eu volto aqui pra falar pra vocês daqui a pouco o que aconteceu. Só que o que acontece? Esse Pix não foi pago. Teoricamente, ele não foi pago, né? Então, assim, eu não sei se essa foi minha primeira venda ou não. Porque, assim, tem outros métodos de pagamento que não gera notificação, tá? Tipo, boleto gerado, Pix gerado. Tem outros que é por cartão, assim, que não gera notificação. Então, eu não sei se esse foi o primeiro, mas pelo menos foi o primeiro Pix gerado, tá? Só que o que acontece? Eu percebi, a pessoa não pagou. Eu voltei pra casa, a pessoa não pagou. Eu fui analisar as métricas, cara, e o que acontece? Eu tinha 60 inícios de checkout e nenhuma venda. E eu falei com o produtor, falei com a gerente dele, que eu tava lá num grupo, falei com ele, eu tenho o Instagram dele, falei, e eles me falaram que a taxa de conversão do checkout era de mais ou menos, era de 20 até 35%. Ou seja, era para eu ter pelo menos 12 vendas desses 60 início de checkout. E eu não tive nenhuma venda. Aí eu achei estranho. E daí eu fui olhar o meu... Eu vou até mostrar para vocês, só que eu tenho que virar a câmera, trocar, então espera um pouquinho aí. Tá, como vocês podem ver, isso aqui é na Monetize, tá? Isso aqui é o Pixel, tá? Eu vou inclusive vir aqui no gestor de anúncio, aqui mostra, né, as fontes de dados, ele mostra tudo aqui. Aqui, ó, esse é meu Pixel, tá? Aqui tá falando que tem 9, né? Que tem 9. Por quê? Porque ele não deixa eu selecionar mais para trás, né? A gente já tá em dia 20 de maio, ele só deixa eu colocar até o dia 22 de abril. Quanto que a maior parte das vendas foram aqui por volta do dia 12, 13, 14. Então é assim, aqui já dá pra ver que teve 9, né? Se eu for aqui na Monetize, ele mostra tudo. Olha só quanto que ele mostra. 60. Tudo isso aqui é início de checkout, ó. Como vocês podem ver aqui, tudo isso é início de checkout. Aquele do vídeo que eu recebi no relógio é esse aqui, ó. Ele foi no dia 14 de abril, mais ou menos às 4h30 da tarde, tá? Que foi quando eu recebi aquele Pix gerado, né? Mas não teve a conversão em venda, supostamente. Então, cara, como é que você explica 60 início de checkout, com checkout validado pelo produtor? Até porque no Hidralizo, né,
ele mostra a oferta, os preços na landing page. Então quando a pessoa clica para comprar, para ir para o checkout, ela já sabe exatamente quanto ela vai pagar. Ela não precisa ir para o checkout para descobrir o valor, entendeu? Por isso que tem uma conversão muito boa. Só que aí também tem outro problema. Aqui no gestor de anúncios, como vocês podem ver aqui, olha quantos pagamentos iniciados ele mostra que eu tenho. 13. Ou seja, de todos os 60 inícios de checkout, só contabilizou 13 aqui pelos anúncios. O que isso significa? Cara, eu fiz uma reclamação aqui, né, da Hidralizo. Eu vou deixar esse link, da Hidralizo não, da Monetize, tá? Eu vou deixar o link para vocês lerem a reclamação completa aí na descrição, tá? Isso aqui fui eu que escrevi. Mas, cara, basicamente, o que acontece? Vou voltar a câmera aqui pra mim. Cara, basicamente, aconteceu vários bugs, né? A minha conta da Monetize nasceu com um bug. Eu vou até mostrar qual foi o bug que ela nasceu com ele, tá? Aqui, ó. Esse erro aqui, tá vendo? Na minha página inicial, como vocês podem ver aqui, dá esse erro. Desde que eu criei a conta tem esse erro. Eu já mudei de navegador, já tentei a guia anônima. Inclusive eu já troquei de computador nesse meio tempo, né? Eu já até troquei de computador e esse erro persiste. Mas até aí tudo bem, dane-se esse erro. Só que aí eu fui tentar verificar a minha conta na Monetize, né? Para poder sacar para quando eu receber o pagamento, eu poder sacar. Então verificar a identidade e tudo mais. Cara, eu subi meus documentos várias vezes. Subi passaporte, subi RG. Tirei várias vezes porque sempre recusava e pedia para eu ajustar, para ter mais nitidez, para ter não sei o que. E eu mandei várias vezes, cara, várias vezes, e não deu certo. Aí foi a primeira vez que eu entrei em contato com o suporte da Monetize por e-mail. Falei sobre isso e também sobre esse erro na página inicial. E aí eu enviei meus documentos para eles por e-mail e eles subiram os meus documentos e validou. Os mesmos que eu tentei validar e não validou. Ou seja, mais um bug, né? E eles ignoraram esse erro da página inicial. Ignoraram completamente. Daí, beleza. Isso foi antes, né? Antes, inclusive, de eu começar a vender. Aí, depois eu comecei a vender, percebi que dos 60 inícios de checkout não teve nenhuma venda, o que é muito estranho. E percebi essa perda de contato do Facebook com a Monetize. Porque o que acontece? A página do produtor, né, é um site próprio. Mas quando vai para o checkout, ele vai para a Monetize. Então assim, o meu anúncio, quando eu subi o anúncio no Facebook, ele identificava as pessoas que entravam na página. Só que quando as pessoas passavam da página para o checkout da Monetize, perdia o FBC Lead, né, que é aquele link de rastreio. Ou seja, é como se dessas 60 pessoas, apenas 13 entraram no checkout através do meu anúncio. E as outras 47 entraram no meu checkout não sei como, porque eu não divulgo ele de outra forma. Eu não divulgo no orgânico, não uso Google Ads, TikTok Ads, eu só uso Meta Ads. Então assim, todos os inícios de checkout vieram por causa dos anúncios. Mas o Facebook perdeu esse rastreio quando entrou no checkout, então só contabilizou com 13. E isso atrapalha muito na otimização do pixel. Porque para você que não sabe, cara, o pixel que você configura, né, ele é responsável por otimizar seus anúncios. Ou seja, quando você coloca lá o anúncio para testar, o criativo, cara, quando você sobe anúncio, ele vai, por exemplo, apresentar para 10 pessoas. Dessas 10 pessoas que ele acha que tem probabilidade de clicar, de comprar de você, vai ter uma que vai, sei lá, assistir o vídeo durante mais tempo. E as outras 9 vão só ignorar. Daí ele vai traçar o perfil daquela uma pessoa e apresentar para mais 10 pessoas parecidas com aquela. E daquelas 10 pessoas, vamos supor que uma entre na página de vendas. Aí ele vai traçar o perfil daquela uma pessoa que entrou na página de vendas e vai divulgar para mais 10 com aquele perfil que tem uma maior probabilidade
de ir para a página de vendas e por aí vai, entendeu? Então ele vai otimizando, mas ele precisa rastrear os passos das pessoas. E o que estava acontecendo? Ele estava perdendo rastreio no checkout, cara. Ou seja, as 47 pessoas que entraram no checkout, ele não conseguiu rastrear. E isso prejudica muito na otimização. Então, quando eu percebi esses dois bugs, né, eu associei com os outros dois, que é o da página inicial e da verificação da minha conta, que não deu. Cara, eu fiz a reclamação, eu fui lá no suporte, pedi ajuda. Aí o suporte por e-mail me mandou para um tal de Matheus. Aí eu falei com o Matheus me mandou pro Samuel. Mandei mensagem pro Samuel, ele não respondeu. Voltei pro Matheus. Aí o Matheus tentou ali e falou, tô vendo aqui, eu vou verificar aqui. E parou de me responder. Parou. Ele não responde mais. E aí foi quando eu fiz essa reclamação. Eu fiz a reclamação no TripAdvice. Deixa eu ver como é que é o nome desse site aqui. Trustpilot, algo assim. Trustpilot, e também fiz em outro site aí. A reclamação é pública. E vocês podem ver, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês lerem. Por isso que eu demorei para gravar esse vídeo falando sobre minha primeira venda. Porque não caiu comissão. Eu sei que eu vendi, sabe? Então, por que eu falei, que eu ganhei 350, 265 de lucro? Por que eu disse isso? Porque eu fiz os cálculos, tá? Eu não sei exatamente. Pode ter sido mais, pode ter sido menos, mas pelos cálculos que eu fiz, né, uma média bem realista é isso aí que eu falei. Considerando o volume de pessoas que entraram, considerando o preço do produto, considerando a comissão que eu ganho, considerando a taxa de conversão da página. Então eu fiz esses cálculos e eu cheguei a essa conclusão, cara. Eu ganhei ali 350 euros, teria voltado 350 e eu teria feito 265 de lucro. Isso assim, muito realista, tá? Mas pode ter sido para mais, pode ter sido para menos. Mas mesmo que tenha sido menos, com certeza 100 euros de lucro eu fiz, tá? Então eu considerei que essa primeira etapa, né, de que eu falei de que eu ia fazer numa escalada 100 euros e aí eu passar para o segundo passo, que é criar o meu próprio SaaS, micro SaaS, e vender. Então eu considerei concluído, tá? Apesar do dinheiro não ter entrado na conta, eu considero concluído, porque de fato, a culpa não foi minha, da minha parte eu fiz certo, vi que funciona, então é isso aí. E agora eu tô passando para a segunda etapa, né? A reclamação tá lá, ninguém me respondeu até agora, já tem mais de uma semana que eu reclamei, então ninguém mais me responde em lugar nenhum. Não usem a Monetize, tá? É uma plataforma bugada e que ignora quando você tem problema. Então assim, foi isso aí, né? Minha primeira venda, eu não sei exatamente qual foi, não foi uma coisa emocionante, porque eu fui descobrir, né, que a minha primeira venda depois de várias, né? Como vocês viram ali, quando eu mostrei, né, ali no site da Monetize, tem várias compras, né? Eu vou até mostrar de novo aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, quando eu venho aqui em produtos, meus produtos que promovo, aqui hidralizo, aí eu venho aqui em pixel e analiso aqui visualizar eventos, né? Isso também aparecia aqui, tá? Só que aqui depois de 30 dias ele para de aparecer. Então antes aqui tava 60, que correspondia com o que tinha aqui, mas agora só tem 9 porque ele não aparece mais, tá? Mas ele aparecia aqui também. Tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é Initiate Checkout, ó. Tudo. Tem 8 páginas, ó. 8 páginas de Initiate Checkout. Cada página aí tem o que? Uns mais de 10, né? Então, cara, tudo isso aqui pode ter sido venda. Eu não sei. Ou pelo menos ali a taxa de conversão, né? 20 a 30%, mais ou menos. Então, tudo isso aqui, cara, não foi contabilizado. Olha aqui no meu gestor de anúncio, ó. Gastei 83 euros no total. E aqui só aparece 13. Lá aparece um monte, né? Aqui só aparece 13. Inclusive, aquele lá do relógio que eu mostrei, ele é aqui do CTR2.
Tá vendo? Aqui tem uma venda que foi justamente no dia 14 de abril, que foi, né, no mesmo... Foi dia 14 de abril, que é o mesmo dia que eu fiz aquele vídeo lá do relógio, que eu mostrei a notificação. E foi por volta das 4h32, né? Conforme aparece aqui, ó. Acho que tá aqui no 7. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui no 6. Aqui, ó. 14 de abril, né? Foi esse aqui. Que corresponde a esse aqui. Mas tá vendo o tanto que falta, né? Só 13, cara, de 60, entendeu? Então, assim, tá muito errado isso aí. Mas o que importa é que eu validei, tá? Eu validei a estratégia. E agora eu já tô indo pra segunda etapa. Bom, cara, é isso aí, né? Não foi aquele sonho da Disney, né? Tipo, fiz minha primeira venda, olha só que legal. Não. Foi meio broxante, confesso. Mas o importante é que eu validei. E agora eu já tô indo pra segunda etapa. Tô construindo o meu micro SaaS pra lançar ele aí. E aí sim, a primeira venda do meu próprio produto vai ser muito mais especial, porque vai ser do meu próprio produto. Eu vou me certificar da venda cair para mim, né? Então isso sim vai ser especial, tá? Mas cara, de fato eu consegui, né? Só como afiliado já daria para viver, tá? Se eu encontrasse uma outra plataforma, sem ser pela Monetize não dá para viver, mas por outra plataforma aí dá, tá bom? Então, pô, 265 euros de lucro, né, em menos de uma semana, que essa quantidade de teste foi feita em menos de uma semana, cara. Foi feito em 6 dias. Eu rodava os anúncios por 3 dias para fazer o teste e eu fiz 2 baterias de teste. Aí depois eu pausei, né, porque eu descobri esse bug aí. E aí eu pausei tudo e fui conversar com a Monetize. E fiquei conversando até agora há pouco. Fiz a reclamação e tudo mais. É porque eles demoram para responder, né? Tipo, eu mando uma mensagem, depois de 3 dias eles respondem, me mandando para outra pessoa. Aí eu mando mensagem para outra pessoa, depois de 3 dias responde. Então, assim, eles demoram muito para responder, por isso que eu pausei, né, os anúncios, conversei com eles e só agora, né, foi a semana passada que eu fiz essa reclamação. Não responderam até agora, então é agora que eu tô fazendo o vídeo aí, tá? Falando sobre minha primeira venda. Então é isso, cara. Tipo, funciona, tá? Tudo bem que a oferta já era muito boa, a página de venda já era bonitinha ali, já tá validada, uma marca forte, com muito investimento. Então, como afiliado, o único trabalho que você tem que fazer é configurar certo o gerenciador de anúncios e saber fazer bons criativos, né? Eu mesmo fazendo tudo isso meio mal, como a oferta estava muito boa, o funil estava muito bom, mesmo assim deu certo, tá? Agora eu vou criar um meu próprio produto. Eu confesso que a oferta não vai ser tão boa quanto essa, mas pelo menos eu já sei fazer a gestão do anúncio melhor, já sei fazer criativo melhor. Então eu acredito que vai dar certo sim, tá? E eu vou atualizando vocês, tá? No próximo vídeo eu mostro como que tá o progresso do meu microsas, o que eu vou fazer, como é que faz a página de venda, né? Porque aí eu vou ter que me preocupar com tudo, não é só com criativo, com página de venda, com checkout, com tudo. Tá, mas isso aí fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do meu relato como afiliado. Já fazem alguns meses, né? Pô, se você olhar o primeiro vídeo aí do canal, faz quanto tempo aí? Foi ano passado, já faz alguns meses. E demorou aí todo esse tempo para eu conseguir fazer minha primeira venda. Foi bom, tipo, né? Eu consegui fazer muito mais do que uma venda. Eu sei que teoricamente dá certo, mas na prática bugou tudo e me roubaram. Mas tudo bem. Agora eu tô indo para a próxima etapa aí, tá? Então é isso, meu nome é Flávio, eu estou focado em me tornar bilionário. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei e considere se inscrever aqui no canal. Se quiser me acompanhar mais de perto, as redes sociais estão aí na descrição. E te vejo no próximo vídeo. Falou!